Olá, senhoras e senhores, amigos, amigas, camaradas de profissão. É um prazer encerrar esse festival. Fiquei sabendo há muito pouco tempo que eu ia fazer essa fala aqui. E é especialmente importante, eu estou muito feliz de fazer essa fala, porque acho que é a primeira vez de tantos festivais que eu já participei que eu não vou falar dos problemas que a gente tem, e nem de um projeto exatamente meu, mas de um ensaio do que eu acredito que pode ser o começo de uma solução de um problema que todos nós, que estamos buscando um caminho na mídia independente, na mídia digital, sobretudo, que a gente enfrenta, é o financiamento. Como é que a gente paga as nossas preciosas contas no final do mês e como é que a gente financia a missão que cada um aqui tem em todos os diferentes níveis. Então, eu estou muito feliz de falar porque eu realmente não considero que é um projeto meu. Se ele der certo, se ele der muito certo, eu espero que seja um projeto de todo mundo que está nessa sala. Ele chama Libre e ele surgiu como uma ideia há muitos anos. Foi na primeira reunião, em 2012, quando a gente estava pensando no começo da mídia ninja. Alguém na plateia falou uma frase perguntando assim, como que a gente ia financiar, como seria o modelo de negócio. E um cara falou a seguinte frase, falou, estaria resolvido o problema se fosse tão fácil dar R$1 quanto dar um like. E essa frase para mim ficou na cabeça mesmo, eu falei, isso sem dúvida seria uma saída. Né? E isso me fez pensar durante muitos anos, experimentando no meu estúdio, depois de sair da mídia ninja, falando com muita gente que enfrenta os problemas parecidos, como que eu acho que a gente pensa muito na importância da nossa pauta, pensa muito nos problemas que a gente enfrenta usando rede social, como que ela em si é oportunidade e um problema ao mesmo tempo, mas a gente não pensa de forma muito crítica em relação às possibilidades financeiras que o ambiente no qual a gente difunde informação nos oferece. A gente pensa muito na pauta, muito pouco na programação. A gente pensa muito no crowdfunding, muito pouco na sustentabilidade mês a mês. E mais importante do que isso, eu acho que a gente pensa muito com a cabeça de um jornalismo analógico. A premissa dessa ferramenta, eu vou explicar para vocês, ela tem duas intenções. Eu não acredito que a curto prazo ela vai ser uma saída econômica viável, que vai sustentar de fato veículos, mas no nível experimental eu acho que ela tende a responder duas coisas que para mim são muito importantes. Uma é a métrica, a gente ainda é muito escravo de uma métrica baseada exclusiva em audiência, clique, número de pessoas que veem o nosso conteúdo, e a gente ainda não conseguiu descobrir uma forma de sair da ditadura do clique e tentar criar um modelo de negócio baseado na importância que o público atribui e não ao volume de pessoas que assistem o nosso produto. E outra questão, que talvez seja mais importante ainda, é o campo da mídia independente se encarar como um campo de fato e compartilhar algumas saídas e não se ver como competidores ou como células independentes disputando o mesmo dinheiro, a mesma audiência. Então, o que o Libre tenta ser, a gente ainda não conseguiu chegar lá, é ser o mais próximo possível de dar um like, dar R$1. A gente quer facilitar essa doação ao máximo. Então, vou mostrar aqui rapidamente depois eu volto. Isso aqui é uma simulação, o Nexo não usa a nossa ferramenta, espero que use. E aqui é uma matéria que o Nexo fez e aqui esse botão, bastante simples. Quando você clica nesse botão, se você não é um usuário ainda, você vai para uma página, se você é um espectador, usuário, você vai para uma página e você faz o seu cadastro uma vez só. Você põe o seu cartão de crédito uma vez só e você faz um plano de assinatura. Você pode colocar R$10, R$20, R$30. O importante é que esse plano te dê créditos. Para uma vez você, como parte da ferramenta, basta clicar uma vez, confirmar e você deu R$1, R$2, R$3 para o conteúdo que você leu. Por que eu acho que isso é tão importante? Não só ele é muito customizado para o tipo de relação que as pessoas têm com a informação ou com o que elas leem, mas ela toca diretamente
no valor que o público atribui ao que ele acabou de ler. As pessoas tendem a contribuir, tendem a dar um real de maneira muito mais criteriosa, de maneira muito mais crítica, de maneira muito mais com uma relação muito mais sólida com o veículo e com o conteúdo, do que dar um like, do que dar um compartilhamento. Eu sempre brinco com algo que eu costumo falar quando eu falo sobre essa ferramenta, que é o índice. Eu posso até falar desse índice da agência pública, por exemplo. Acho que seria um bom índice para a gente falar. Se você for na home do UOL, por exemplo, as 5 mais lidas daquele dia, se for já no UOL, você pode ver, invariavelmente vão ser matérias de muito pouca relevância social. É sempre uma celebridade que perdeu o biquíni na praia, algum escândalo, algum cachorro bizarro que fez alguma coisa. E eu vou te confessar, eu também clico, você também clica. Isso, em geral, dá 1,5 milhão de views, 2 milhões de views. Dificilmente você daria algo mais do que esse clique. Mas, infelizmente, o modelo de negócio ainda é muito mais baseado nesse volume do que na qualidade do que está colocado lá. Agora, dificilmente a matéria da pública, uma investigação de meses, chegaria no topo do ranking de qualquer portal. Jamais teria 2 milhões de cliques numa semana, num mês. Seria um sucesso muito grande. Mas eu aposto que uma matéria da pública com 20 mil views daria diretamente muito mais retorno financeiro do que uma matéria de 1,5 milhão de views de uma celebridade que caiu na praia. Entendeu? O ponto é como é que a gente cria uma métrica onde o retorno econômico está diretamente relacionado à relevância do conteúdo. E isso para o veículo muda tudo, porque você tende a investir no tipo de matéria que te dá mais grana, diretamente. O público se engaja diretamente no que ele valoriza. Outra questão que eu acho bem importante é a gente se entender como o campo. Como que o uso dessa ferramenta, mais do que oferecer para a gente uma métrica, aliás, métrica não, avaliar, como é que oferecer para a gente grana no curto prazo, que eu acho que no médio prazo isso não seria suficiente para sustentar veículos, mas a gente começaria a entender outras dinâmicas da relação do público com o tipo de conteúdo que a gente produz. A gente poderia ser crítico dentro do nosso campo em relação ao que funciona, produzir informação de qualidade diretamente nessa relação do público e fazer um argumento que é central, que é como o campo da mídia independente no Brasil vai precisar comunicar o público de que se o público não é mais passivo, se o público é parte fundamental da construção da nossa audiência, se a gente espera que ele dê like, se a gente espera que ele compartilhe a nossa informação, se a gente disputa a atenção dele, ele vai ter que fazer parte da saída econômica também. Eu não acho que o Libre vai ser uma saída única, eu acho que ele pode ser complementar para uma série de modelos de negócios que a mídia independente já oferece, não é para competir com nada. Então, algo muito importante de falar é que a gente não tem fins lucrativos. O Libre não tem a ideia de ser o Uber da mídia independente, ficar com 25% de cada real dado. A gente pega uma pequena fatia só para sustentar a saída técnica mesmo. Ele é software livre, então a gente encoraja muito que quem quiser melhorar a ferramenta, customizar a ferramenta para o tipo de conteúdo que vocês produzem, é livre. O que mais eu posso falar? E a coisa mais importante que eu quero encerrar, teria muita coisa para falar, mas vamos tentar fechar nos 5 minutos, é um convite mesmo. A gente está no ar, tivemos falhas difíceis de resolver nessas últimas semanas, mas a ferramenta já está bem mais estabilizada, mas a gente tem um paradoxo aí, que é ninguém vai assinar o Libre, ninguém vai se comprometer com R$30 ao mês, com R$50 ao mês, se não houver um volume suficiente de veículos brasileiros falando, nós estamos usando a ferramenta Libre. Então, assim, não é um paradoxo, é o ovo e a galinha. Se você não tiver veículos, o público não vem, e se não tiver muito público, os veículos vão falar, mas por que eu estou se ninguém está usando? Então, é um convite que eu faço, e eu acho ele especialmente importante para novas iniciativas. É muito difícil convencer a Folha de São Paulo a usar o Libre, um veículo, é difícil convencer o próprio Nexo de usar, mas eu tenho certeza que no caráter experimental,
a gente pode descobrir junto como essa ferramenta funciona. Eu adoraria escutar de vocês ideias de como ela pode funcionar melhor. A gente ainda não conseguiu dar a saída técnica do clique ser igual o like. A gente ainda depende que as pessoas assinem o Libre. No futuro, a gente espera que ela seja simplesmente do ad real em real mesmo. Mas o mais importante é que isso aqui não é uma apresentação, é um convite de fato. Entre em medialibre.org.br. Você pode cadastrar-se lá como veículo, como repórter, como organização. A única avaliação que a gente faz é se a gente considera que o conteúdo que está sendo oferecido ele é real, não é fake news, que ele respeite direitos humanos, que ele não seja difusor de discurso de ódio e que quem se inscreve nele se declare jornalista. A gente, infelizmente, no começo não vai disponibilizar essa ferramenta para coletivos culturais, para músicos, para gente que produz ficção, porque o nosso argumento não é simplesmente ser uma ferramenta de microdoação, mas ser uma ferramenta onde o público e o campo da mídia independente possam se encontrar numa saída econômica. Então, com isso eu encerro. Agradeço demais, uma grande honra estar aqui. Agradeço a Natália e a gente conversa aqui.